O C.S. Lewis, ele trata um pouco disso no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que não se orgulhe de ser chamado por alguém cristão antes de certificar de por que ele está te chamando de cristão. Porque se ele está te chamando de cristão porque enxerga em você um homem bom, bacana. Mas provavelmente não é por isso que ele está te chamando de cristão. É porque ele enxerga em ti um religioso Exato. que não perde o culto, que dá o dízimo, essas coisas, é um cristão. Agora, o próprio C.S. Lewis, que é uma pessoa que já abençoou muito a minha vida, especialmente no início da minha conversão, com quem eu aprendi bases importantes e, sobretudo, aprendi mais do que bases, eu aprendi o poder e a liberdade da imaginação criativa. Muito legal. E lendo os livros de ficção dele, e a imaginação, ele e o Tolkien, que eram grandes amigos. Aliás, foi o Tolkien quem evangelizou o C.S. Lewis, que era um ateu. Tolkien católico evangelizou o C.S. Lewis, e cristão anglicano. E isso nunca foi um problema para eles. C.S. Lewis era um dos maiores ateus da época. Era cético ao extremo. Agora, você veja como isso é forte, a cultura. O nome do livro dele é Cristianismo e Nada Mais. Um cara que era professor de história, que tinha a obrigação de acabar com essa palavra cristianismo, porque ela era uma designação que nascera com o imperador Constantino. Você não tem uma única menção dessa palavra antes de Constantino, só havia evangelho. Ele poderia ser Evangelho Puro e Simples o nome do livro. Evangelho Puro e Simples, era só isso. Verdade. Como eu vejo aí alguns pastores até sérios, até hoje, usando essa terminologia, sem de maneira alguma associarem ao nascedor, ao berço pervertedor do Evangelho de Jesus. Quem perverteu o Evangelho foi o cristianismo. É por causa do cristianismo que evangelho virou qualquer outra coisa, menos aquilo que caracteriza a vida, o ensino, a encarnação, a gestuação de Jesus, conforme a gente lê nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não preciso de nenhum outro evangelho. Esses 4 me bastam. E olha, que eu já li o de Tomé, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse povo todo, que foram evangelhos gnósticos, a maioria deles, produzidos 300 anos depois, 200 anos depois, só para agradar. Foi um Cristo construído para conformidade da filosofia adotada por aqueles grupos. Aí hoje eu vejo os garotos aí que não saíram nem do cueiro ainda na internet. Qualquer idiota pode ir para a internet e falar qualquer besteira. Aí pega um texto grego que qualquer um pode tirar de qualquer lugar na internet. Não é preciso mais saber grego hoje em dia. Se você escrever lá, qual a palavra grega para isso? Vai lá, o idiota. Aí diz, porque no grego isso significa isso e aquilo, e faz as aplicações mais estapafúrdias desse mundo. Aí o povo diz, uau, ele sabe grego. E daí? Ele não sabe o evangelho. Como outro dia eu estava vendo um pastor... Ele nem sabe se o comentário bíblico está certo. Porque ele não tem conhecimento para conferir. Não tem conhecimento da palavra. Outro dia eu estava vendo um pastor... Não tem parâmetro. Com um baseado aceso, o pastor dizendo, eu vim ao mundo para ser antifundamentalista. Bom, eu vim ao mundo para pregar o evangelho de Cristo Jesus, não foi para ser antifundamentalista. Eu sei quem é esse cara que você está falando, eu vi esse vídeo também. Aí soprando o baseado dele lá, o beck dele, e aquilo ali é evangelho da libertação, pelo amor de Deus. É porque eu sou um velho crente de verdade, porque no tempo que eu era moço, eu talvez procurasse e desse uma surra nele. Porque eu vou te dizer, eu tenho encontrado alguns meninos que eu já tive até esperança de que o evangelho entrasse neles, porque eram jovens e não eram legalistas. Não eram daquele tipo que diziam, não, quem é crente não fuma, não dança, não bebe, não joga e não faz isso. Até um manequim de loja também não faz nenhuma dessas coisas e está mais morto do que qualquer zumbi. É o evangelho que é pelo não, né? Só pelo que você não faz. Né? E aí, conclusão, aí você começa a conviver e descobre que o cara diz, não, o negócio é poliamor. Eu já convenci a minha mulher que ela pode transar com quem ela quiser, eu posso transar com quem eu quiser, desde que a gente não termine o casamento e crie os filhos juntos. Aí você vai espremendo, cara, você vê que não sobrou uma oração na alma, não sobrou piedade, não sobrou quebrantamento, não sobrou joelho dobrado, não sobrou
aquela vida com Deus apaixonada, não sobrou nada. Ele só não é fundamentalista. Ele só não é bolsonarista. Ele só abomina o Silas Malafaia, mas não ama Jesus, não ama o Evangelho, não pratica a palavra. E quando eu digo palavra, eu estou falando da única palavra verdadeira, que é Cristo Jesus encarnado. Não é a lei de Moisés, que Paulo diz que entrou em caducidade, que o escritor de Hebreus diz que caiu em obsolescência. Quem lê 2 Coríntios, todo ele designado pelas leis de Moisés. E Paulo diz, enquanto eles estão na lei de Moisés, tem um véu nos olhos e eles não enxergam o Evangelho. Até que Cristo é iluminado, o véu lhes é tirado. Nesse dia eles compreendem a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o herege sou eu, com todo prazer na presença de Deus. Cara, é uma tristeza danada a gente vê o que está acontecendo. Agora, como a minha igreja não está presa a nenhuma forma de institucionalidade religiosa, eu já fui para os gentios, como Paulo fez, há muitos anos. Quantas vezes Paulo foi a Jerusalém? Foi 2 vezes, depois de convertido, e uma delas para ser preso. Ele mesmo diz, eu me converti e não subi para os que estavam em Jerusalém antes de mim. Ao contrário, ele foi para o deserto da Arábia e ficou em solitude 3 anos em oração. E ele diz, Cristo não foi carne e sangue quem me revelou, mas foi o Espírito, o mesmo Cristo que resplandeceu a luz, como no início da criação do mundo, haja luz e houve luz. Ele diz que o que aconteceu com ele na estrada de Damasco foi a mesma coisa. Ele existia uma existência caótica, quando Cristo veio e disse, haja luz, e houve luz. E aí a iluminação do conhecimento da glória de Deus resplandeceu na face de Cristo para ele, citando Gênesis como uma aplicação existencial para a vida dele. Agora, meu Deus, ninguém lê nada, ninguém quer saber de nada, o pastor chega lá e quer amém ou não amém, não sei o que e tal, aí quem é que vai beijar o pé da minha mulher, quem é que vai fazer isso, quem é que vai botar mais dinheiro, e eles chamam isso de igreja crescendo. Para mim isso é igreja morrente, já morreu, já está sepultada e não sabe, não tem nada de Jesus aí. Eu encontro entre os gentios, entre os que não querem botar o pé dentro dessa igreja, uma quantidade enorme de crentes que me ouvem e me entendem na hora, que abraçam o Evangelho na hora, que amam a Jesus e dizem, é isso que eu quis a minha vida inteira e não sabia. Esse é o meu povo, essa é a minha igreja, tanto quanto foi a de Paulo. É para esses que eu me sinto cada dia mais enviado, é para o mundo, e não para dentro desse gueto, desse covil de salteadores, que Jesus fez um azorrague para expulsar todo mundo de lá, porque não tem nada bom ali, a não ser o planejamento da morte do Evangelho. Que benção. Caio, você citou o anjo do mal, né, que aparece em forma de serpente, né, no Éden. O texto de Gênesis, você enxerga ele como simbólico ou literal? Aconteceu aquilo lá? O Adão e Eva estiveram diante de uma cobra falante? Tanto faz. Então, mas É igual a agulha do rico. Não, eu também acho isso. Mas você acha que está mais pro simbólico ou está mais pro literal? Olha, para mim, com toda a aculturação de 51 anos de evangelho, de convertido, de leituras e leituras e leituras, está mais para uma descrição arquetípica. Arquetípica, eu também acho. Psicológica. Mas é tão pouco importante, é tão irrelevante, é tão sem significado. Todavia, Gênesis 6, quando fala daquela invasão terráquea pelos Benai Elohim, pelos filhos de Deus, os anjos, possuindo as mulheres, aquilo é mais literal do que a igreja quis aceitar. O judaísmo aceitou como literal durante muitos anos, quase a existência toda do judaísmo, e a igreja aceitou como literal até Agostinho. Agora, Agostinho foi um cara sexualmente traumatizado. Ele foi muito devasso.
Ele não teve a bênção de ter sido um devasso como eu, que se converteu sem nenhum trauma religioso, nenhum trauma de sexualidade. Ele ficou traumatizado. Ele era um homem ali do 6º século. Então era outro tempo, era outra concepção. E ele desenvolveu um trauma. Foi ele que introduziu a ideia de que aquilo ali era a descendência de Sete versus a descendência de Caim, numa forçação de barra exegético-hermenêutica extraordinária. Por quê? Porque mais de 1.500 culturas do planeta Terra contam exatamente a mesma história de Gênesis 6. Como mais de 1.500 culturas do planeta Terra que não se falavam entre si, já não era uma Pangeia, a Terra, já com Atlântico, Pacífico, com todos os oceanos e separações entre povos, cada um sem saber da existência do outro, contam a mesma história do grande dilúvio, Isso é todas. impressionante, né? Várias culturas Como falam, né? hoje em dia, com arqueologia subaquática, você sabe que tem mais de 200 cidades amuralhadas perfeitas como as pirâmides do Egito no Mediterrâneo.